Começa agora, pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação, Luiz Paixão. Uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia a todos, estamos iniciando hoje, 4 de outubro, mais um programa Espaço Diferente para conversar com todas as pessoas que acompanham e estão conosco sempre. Eu quero agradecer de antemão a forma como muita gente fora de Ribeirão tem acompanhado o nosso programa através das redes sociais, e isso é muito importante. Num momento como esse, também a gente quer dar a nossa contribuição para você, pessoa com deficiência familiar, a sociedade de Ribeirão e quem está nos ouvindo, com relação a um tema que é o momento, né? Que é falar um pouco sobre políticas públicas, o efeito disso para o nosso segmento. Nós temos uma pessoa aqui que vai nos ajudar. Bom dia. Olá, Luiz, muito bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes, bom dia para o nosso querido operador. Eu sempre esqueço o nome dele. Josinaldo. É o Josinaldo. Pois é, rapaz, um abraço para todos que estão nos ouvindo em Ribeirão, na região e no mundo, né, através da rede mundial de computadores, que agora não são mais computadores, são celulares, tablets, são vários dispositivos que nos auxiliam. Eu achava tão engraçado quando falava rede mundial de computadores. Depois os computadores vieram com a palma das nossas mãos. Um abraço para você e bom dia, boa sexta. Para todos nós. Domingos Sávio, radialista, pedagogo, é um companheiro, um amigo de longas datas no segmento, tem um espaço, eu sempre falo, Sávio, do teu programa Dia de Amanhã na Rádio Folha, ao meio-dia, e que tem trazido essa contribuição também, a nível estadual e em tudo quanto é lugar, da importância do seu trabalho para divulgar, trazer temas, assuntos que pertinentes às pessoas com deficiência. E esse final de semana, a gente quer falar sobre o desafio das políticas públicas na vida do segmento da pessoa com deficiência. E a gente podia começar, Sávio, falando como é que você está vendo esse processo eleitoral tão importante, tão sério para a democracia, principalmente, e como ele está se colocando para avançar para nós, pessoas com deficiência. Luiz, nós não podemos negar que temos avanços, mas também não podemos deixar de falar que nós temos muita coisa a avançar. 7,1 milhões de pernambucanos deverão ir à urna, estão aptos a ir à urna, sábado, domingo, dia 6, para escolher os seus representantes por mais 4 anos, seja no Legislativo, onde vão produzir as melhores leis, que sejam coletivas, que atenda ao conjunto coletivo da sociedade, seja no Executivo, onde vai implementar as políticas públicas decorrentes justamente dessas leis que ora serão produzidas pelos novos ou que foram produzidas pelos que já passaram lá na Câmara Legislativa. Então, todos os nossos pernambucanos, 7,1 milhões de brasileiros, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, deverão estar nas urnas, e oxalá que fosse verdade que esses todos fossem, ninguém pudesse faltar. Porém, nós temos um avanço, um aumento, quero dizer, de 15% de eleitores com deficiência. Então, isso é uma coisa muito boa, porque eu me lembro que eu fui candidato a vereador uma vez, fiz essa loucura, e quando eu olhei o número de eleitores, era 1,98, alguma coisa, ponta alguma coisa. Bom, não dava 2%, né? Então, quando a gente ouve dizer do órgão oficial que tivemos um aumento de 15%, isso nos deixa acreditar que o que estamos fazendo neste momento aqui não será em vão para o futuro, porque as pessoas com deficiência, elas foram realmente exclusas de muitos processos, inclusive deste tão importante que é o processo eleitoral. Aqui nós temos em Recife, pela primeira vez, uma moça com síndrome de Down que vai trabalhar nas eleições. Quer dizer, nós estamos avançando dentro do processo eleitoral em vários campos. Então, eu vejo que nós estamos a passos curtos
avançando, mas eu sempre digo, Luiz, que o setor no Brasil que mais aplica a lei e que mais avança é a justiça eleitoral. A justiça do trabalho ainda está emperrada, mesmo tendo uma lei brasileira de dar conta as outras áreas da justiça, mas a justiça eleitoral tem avançado bastante nesse sentido de inclusão e acessibilidade. Aí eu abrindo aqui meu Facebook, nesse instante, eu vi uma postagem do Supremo Tribunal Eleitoral, do TSE, falando sobre a importância do pleito domingo. Quando você vai ver, cara, mais de 6 mil comentários, claro que eu não vi os 6 mil comentários, quando você vai ver os comentários abaixo da postagem do TSE, nos deixa totalmente triste, porque os comentários são os mais difíceis possível, como por exemplo, para que votar? Se é democrático, o país é democrático, como é obrigatório o voto? Mas se o país é democrático, eu tenho que estar na rádio Santana FM de Ribeirão de 11 horas e eu tenho que bater o cartão, então não seria democrático só porque eu tenho que estar de 11 horas, já estou no microfone, todo mundo sabe que eu já estou na rádio, mas ainda tenho que bater o meu cartão. Então as pessoas confundem muito o que é democracia e o que é suas obrigações pessoais, sociais. Claro que a gente gostaria que as eleições fossem voto não obrigatório, que todo mundo, os 7 milhões de pernambucanos, fossem lá, do mesmo jeito. Mas aí as pessoas com deficiência onde estão nessa história. Você sabe muito bem que nós éramos decididos por uma tutela, por alguém, por um parente, por um professor, um técnico, um médico. E aí a gente, a partir da Constituição de 1998, a gente tem um ato político das próprias pessoas com deficiência que foram para lá, para o Congresso Nacional, dizer que a gente precisaria discutir algo dentro da Constituição no tocante às pessoas com deficiência. Então, a política já começa a decidir quando estas pessoas decidiram politicamente e foram para lá dizer os nossos deputados e senadores que o segmento precisava estar dentro da Constituição de 1998. Então, o ato político, o momento político, as decisões políticas, claro, ressoam na vida de todo mundo e nas nossas vidas. Porque quando foi eleito o senhor Fernando Collor de Mello, um dos presidentes mais novos do Brasil, que ele sentou na cadeira, o movimento também estava lá, politicamente se movimentando, que chegou a ter o decreto 3.298 de 1999, já lá na frente, mas foi decorrente do movimento político. Então, a política, esta que vamos ter domingo, que vai decidir partidos e coligações e fundações e senhores e senhoras que vão sentar na cadeira, é claro que ela vai definir a vida de todo mundo do Brasil para o futuro e a da gente que tem algum tipo de deficiência. Então, a gente precisa entender isso, Luiz, como um momento ímpar e parar de estar justificando que o voto tem que ser impresso, que eu vou perder meu tempo, que eu vou para lá no dia 6, mas vou perder meu tempo. Tu perde teu tempo se tu sentar numa mesa de bar, encher a cara de cachaça e comer lá um monte de sal e de gordura, porque depois tu vai para o teu médico para ele tentar consertar depois de 40 anos e não vai conseguir consertar. Então, pensando nisso, a gente entende que para as pessoas com deficiência é importantíssimo os próximos 4 anos, principalmente que essa política é para os municípios. Então, é lá no município onde se tomam as decisões que podem avançar ou não para as políticas públicas. Veja bem, sabe, você falou uma coisa da base. Eu acho que o Brasil inteiro, nos municípios, é onde tudo acontece. E as políticas, através dessa própria eleição, não só dessa de outras, a gente percebe, você falou uma coisa, que é um país onde tem muitas leis, inclusive para pessoa com deficiência. Ribeirão aprovou, há 2 anos atrás, o primeiro, talvez, segundo o CONED, a primeira cidade do estado de Pernambuco que tem um estatuto municipal para pessoa com deficiência. Isso é uma questão política, é uma questão não só de eleição daqui a 2 dias, mas também é todo um percurso que se faz para tentar melhorar a condição das pessoas, não só em Ribeirão, em tudo quanto é, mas é Ribeirão que tem esse estatuto.
E nós precisamos, a questão no próximo domingo, fazer com que essa visão política que você bem falou na sua introdução, ela se coloque para nós, cidadãos e cidadãs, deficientes ou não, a possibilidade de ter um mundo melhor, mais organizado, mas principalmente respeitando a individualidade de cada um. Eu acho que você pode, com certeza, já foi candidato, eu lembro da tua campanha, o esforço que você fez, mas foi um momento difícil, que continua difícil, mas era mais complicado do ponto de vista de participação do próprio segmento. Era muito mais difícil porque hoje nós temos acesso, eu estou em Recife falando com você, para todo mundo, e os outros momentos da história da gente era o corpo a corpo, tinha que ir para a rua, em todos os lugares, você não podia falar em uma rede social para muita gente, mas assim, Luiz, todos esses esforços eles valeram a pena, porque pela terceira eleição consecutiva, ou seja, seguida, o TRE vai ter o serviço do PE Conduz para ir buscar os eleitores com deficiência em casa que não pode ir de ônibus, aquele que tem uma sequela maior e que não pode ir de ônibus. Tudo isso foram esforço, foram luta, engajamento. O governo do estado ele vai ceder o PE Conduz, que essa van vai com bombeiro militar, e esses eleitores vão ser levados. Tudo isso é uma história lá atrás, uma luta, isso em Recife, Olinda, Vitória, Caruaru, Petrolina. Então, no caso, tudo isso foram lutas. Então, não adianta você ficar com essa fala, essa retórica de que não adianta, que eu vou perder meu tempo, porque não é. Tudo é decidido nas nossas vidas politicamente. Até o dinheiro virá uma decisão política. Mas só tem poder quem tem dinheiro. Mas até isso, para ter dinheiro, para poder chegar a ter poder, você tem decisão política. Então, não se engane. A sua vida, ela passará pelos 4 anos seguintes, pelo dia de domingo. Mas domingo eu vou votar, eu já votei em 300 vereadores e ele me decepciona. Então, tira ele. Vai lá, tira ele. O próprio Tribunal Regional Eleitoral, ele tem essa fala. Se ele decepciona, ele não é decepcionar pessoalmente, é coletivamente. Se ele não cumpriu com a política pública que ele queria, tira lá o prefeito, tira lá a prefeita, tira lá o vereador, tira lá o vereador e bota o outro, para que a gente possa abrir espaço. Quantas pessoas com deficiência tem em Ribeirão vereador? Quantos vereadores cegos tem em Ribeirão? Quantos secretários da prefeitura tem com deficiência em Ribeirão? Certamente eu podia responder a minha própria pergunta sem morar aí, nenhum. Tenho certeza que não tem aí um cego secretário, aí não tem um médico cego, aí não tem um professor que é coordenador de gestão escolar, com deficiência física, com surdez. Ora, todos nós somos seres humanos e cidadãos. Essa condição de ser deficiente ou não, de ser forte, magro, gordo, negro, negra, isso é uma condição. Então, nós precisamos que a sociedade vá buscar isso, porque por si só, aqueles que já discriminam, que são capacitistas, que são discriminatórios, preconceituosos, eles não vão mudar essa posição nem tão cedo e nem facilmente. Quem tem que ir é você, meu amigo. Mas seu José vai me dar um não sei o que, eu vou botar. Cara, não é isto que estamos discutindo. Estamos discutindo uma coletividade, uma cidade que está bem próxima da capital, não pode viver como cidade que não está no mapa. A cidade, a gente não escuta. Quando eu morei em São Paulo, eu escutava falar de várias cidades de Pernambuco, mas você não escuta falar de certas cidades, como por exemplo a de Ribeirão. E por que não ouve falar? Porque a coletividade não é forte. Passou a segunda-feira, acabou a eleição, nunca mais você aperta a mão daqueles candidatos ou daqueles que foram eleitos. Não, ele continua sendo cidadão e tem que continuar a ser visto do povo, porque senão ele não está cumprindo. Então, eu acredito que para as pessoas com deficiência em Ribeirão, precisa ter uma voz como você, Luiz, como a Rádio Santana tem aberto esse espaço, que ainda é um espaço muito pequeno. A gente tem um espaço de meia hora,
num universo de 24 horas, ainda é pequeno, mas ele é uma voz que ainda fala, ainda diz, ainda alerta. Então, precisamos cada vez mais se juntar e dar as mãos e trazer para o bojo da sociedade aquilo que ela precisa. Vez e voz, oportunidade para todos. Programa Espaço Diferente, com Luiz Paixão, a voz da inclusão. Estamos conversando com o Domingos Sávio, radialista, pedagogo. Tem um programa semanal, todo sábado, na Rádio Folha, Pernambuco. E está conversando conosco sobre a eleição e todo esse processo importante para você, para todos nós que estão nos ouvindo. Domingos Sávio, nessa perspectiva de políticas para a pessoa com deficiência, a questão socioambiental, que é o que está na pauta aí com tanta queimada, como você vê a importância disso para esta eleição e para o nosso segmento de pessoas com deficiência? Ô Luiz, deu uma cortada, só repete o que você falou, deu uma cortada. Como você vê a política socioambiental para a pessoa com deficiência, tendo em vista todos esses acontecimentos recentes, não só de desmatamento, de queimadas, mas no cotidiano, a questão do lixo, é a questão ambiental, e nós, pessoas com deficiência, precisamos ter um olhar diferenciado para isso. Eu queria ouvir tua opinião. Ô Luiz, a gente fala muito, eu, você e tantos outros que traz, o Magno teve aí a semana passada, com certeza ele falou sobre isso, sobre as barreiras atitudinais, né? A maior barreira para todos nós é a barreira atitudinal. Então, as atitudes das pessoas têm trazido para diversos entraves, e o entrave da questão do ambiente, ele tem sido por demais latente no dia a dia das pessoas com deficiência. Você imagina que eu fui visitar uma cidade e foi feita uma plantação de árvore para melhorar a arborização da cidade, enfeitar, deixar bonito. Só que as árvores foram plantadas de maneira irresponsável, que tem lugar que, se o cadeirante for passar por um lado, ele não passa, porque tem um poste entre a árvore e o poste. Se for passar pelo outro, ele não consegue passar porque a árvore não deu espaço para a grade. Então, até para você trabalhar o meio ambiente, você tem que ter uma atitude coerente, uma atitude responsável. E o meio ambiente tem sido um dos grandes problemas para todas nós, pessoas com deficiência, e as cidades acabando com as calçadas, os rios caindo, avançando, o lixo na cidade. Recentemente, eu desci aqui onde eu moro, e a gente tinha limpado aqui, lavado o lugar, uma casinha que a gente bota o lixo. Quando terminei de lavar, eu estava em pé, mexendo no celular, assim, escorado na grada, uma vizinha aqui foi botar o lixo, chegou lá, jogou o lixo no chão. Eu digo, epa, a gente acabou de lavar. Não, o lixeiro pega. Caramba, quantos lixeiros estão aí doentes porque se cortaram no lixo, que não é seletivo, que você é irresponsável, bota resto de comida misturado com vidro, misturado com plástico, misturado com agulha que você aplicou no seu diabetes que está em casa a ingestar a insulina, e joga a agulha misturada com comida. E quando o lixeiro vai pegar o lixo, ele pensa que é um lixo comum, e é um lixo extremamente perigoso. Então, o meio ambiente, a política de meio ambiente do Brasil, ela, para nós, ela precisa ainda mais avançar, porque para a pessoa com deficiência está muito difícil isso, principalmente aqueles que têm problemas de respiração. Você imagina uma Mara Gabrilha, nossa senadora, que tem uma série de comorbidades, morando no sul e no sudeste, agora com essas queimadas. Eu estou dando um exemplo dela porque é um símbolo nacional e internacional, porque ela está na ONU, de pessoa com deficiência. Mas eu estou falando, usando-a como um modelo para a gente falar de que quantas pessoas com deficiência elas têm dificuldade de respiração, os aparelhos, e está hoje no meio ambiente cheio de fumaça preta no sul e no sudeste, no centro-oeste, e você continua achando que isso é bonito, queimar o mundo. Então, por demais, elas têm trazido muita dificuldade aqui no Recife. O meio ambiente aqui tem ainda muito entrave. É lixo, é o cara que coloca o resto de carcaça na rua, e você vai passando aí, corta a sua roupa, engancha na sua bengala. É um perigo total. Então, ainda continua muito difícil, amigo.
Essa questão do ambiental, e como você vê, sabe, a preocupação que devemos ter com relação à saúde, a política que deve ser, obviamente existe todo um contexto, está acontecendo, mas o que para você, os novos eleitos ou reeleitos próximo domingo tem que avançar na questão saúde para as pessoas com deficiência e toda a população de modo geral? Olha, cara, a questão da saúde, ela tem sido uma dificuldade muito grande, porque o acesso à saúde através do SUS, houve até uma cartilha, né, que no governo, acho que foi em 2010, eu não lembro qual foi, exatamente, uma cartilha, que era a cartilha do SUS, que era uma cartilha de orientação de como agir com uma pessoa com deficiência, como atuar quando uma pessoa com deficiência chega lá no atendimento. Isso caiu, cara, isso tinha dado uma melhorada. Eu trabalho na saúde desde 1990, estou com 34 anos trabalhando na saúde e já trabalhei em âmbito ambulatorial e âmbito de atendimento emergencial. E caiu, você vê hoje, as pessoas hoje, quando chegam um autista, um surdo, um usuário de cadeira de rodas nas emergências, eu digo isso porque eu trabalho em emergência, o colega age como se ali não fosse o lugar dele, como se estar doente fosse uma escolha profissional. Eu quero ser advogado, quero ser engenheiro, não. Eu quero ir para a praia de Boa Viagem, não, vou hoje para a praia do Pinho, não, eu quero ir para a praia da Ponta Negra lá em Natal. E não é a saúde, ninguém quer ficar doente. E eu entrevistei em 2000, na pandemia, a doutora Isabel Maior, que já foi coordenadora nacional da Corte, e ela falava das dificuldades que se tem para uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas, mulher, fazer uma mamografia, porque os mamógrafos, eles não têm uma mobilidade, o técnico não quer ajudar, e ela citou, inclusive, fatos, está lá eu vou botar no meu canal do YouTube, essa entrevista eu encontrei lá ontem. Então, a política de saúde caiu, deu um decréscimo na pandemia, se parecia de que nós teríamos um avanço para esse grupo de pessoas com deficiência, que todos nós fomos provocados, mas as falas, as expressões e que bota as pessoas com deficiência lá para baixo, para a idade média, infelizmente parece que tiveram eco e tiveram efeito. Você imagine, cara, você que está nos ouvindo agora, domingo, o cara que vai votar e não tem as mãos. É atrofiado, é amputado, ou o cara que está numa situação debilitada que não consegue digitar. E ele tem que votar, ele deve votar, ele tem direito. O voto é um direito, cara. O voto não é uma obrigação, o voto é um direito. Eu tenho o direito de dizer que fulano de tal vai ser meu prefeito, meu vereador, meu deputado, meu senador. Então é um direito meu. E eu tenho o direito a votar. O que vai acontecer quando chegar na urna? O TRE, o Supremo Tribunal Eleitoral, ele autoriza você digitar por ele. Ele vai dizer o número, você vai digitar. Então deixa eu chamar a atenção aqui dos nossos queridos amigos que vão trabalhar nas eleições. Os mesários. Não pode entrar com ninguém, pode sim. Quem está dizendo não sou eu, é o Tribunal Regional Eleitoral e o Supremo Tribunal. Eu posso entrar e pedir para Luiz digitar meu número. Eu não posso fazer manifestação, não posso levar o celular, não posso levar nada eletrônico, mas eu posso levar um papel anotado e dizer, Luiz, digita esse número aqui para vereador, que a propósito, o vereador é primeiro do que o prefeito e a prefeita. Depois vem a prefeita e o prefeito, são 2 números, o vereador são 5 números. Então você vai votar para vereador, depois vai confirmar, depois vai votar para prefeito ou prefeita, 2 números e confirmar. Então, você, pessoa com deficiência, pode sim entrar com acompanhante e, se barrar, você pode procurar a informação que está lá. Muito bem, eu acho que essa questão da saúde, do direito ao voto, ela tem tudo a ver, porque é a partir daí que a gente pode melhorar as nossas representações no Brasil inteiro. Quando eu falo Ribeirão, não só Recife, mas é uma eleição típica daquela que vai, como toda ela é, para melhorar as condições de trabalho das pessoas, da vida de um modo geral. Sabe, uma outra coisa que a gente percebe
eu acredito que você, como o Tribunal Regional Eleitoral, tem algumas manifestações. E parece que amanhã você está entrevistando alguém no seu programa que é diretamente ligado a esse planejamento da eleição. Como é que vai ser essa tua conversa? Tem condições de falar alguma coisa para a gente? A gente já falou um bocado de coisa que eu vou falar com o Acácio Leite, que é o assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor Acácio é uma pessoa acessível, e se eu estivesse conversando com você, eu tinha lhe dado antes para você bater um papo com ele no telefone, e ele é o assessor de planejamento, e ele vai trazer justamente essas informações mais específicas sobre o direito do voto, a urna é segura, para com essa frescagem de estar dizendo que a urna é segura, porque se não fosse a gente já tinha tido problemas. Vai falar sobre essa questão que eu falei da central de Libras, que a pessoa surda pode ligar para uma central onde vai ter acesso às informações, tirar dúvida. Vai falar sobre essa questão do acesso aos eleitores com deficiência, como acessar. Então, vai ser mais ou menos nesse sentido, né? Deixa eu lembrar uma fala também que é importante, que as pessoas às vezes não sabem que faltar a eleição, ele vai ter que depois justificar. E é bom que ele justifique no mesmo dia, porque depois a gente pode esquecer, pode deixar para depois. Aí é importante, se você tiver dificuldade, está fora de Ribeirão, não tem como votar, está enfermo, está hospitalizado, então tenta justificar logo, né? Porque aí não deixa para depois. Domingos Sávio, a gente sabe também, diante de todo esse contexto tão importante, que é uma eleição nacional, que ela mexe com a vida das pessoas, você, como cidadão, obviamente, tem a sua, vamos dizer assim, o seu conhecimento, se mobiliza-se bem nessa questão de direitos, mesmo sem ser advogado. Mas aquelas que não têm conhecimento de tudo isso que a gente está falando aqui, poderíamos, até próximo domingo, pelo menos até amanhã, teria algum meio de levar essas informações através da mídia? É possível, ainda pode fazer esse esclarecimento para o povo? Não, tem as regras do TRE, né, que você não pode estar trazendo as informações. Eu não estou com essas regras aqui, mas você encontra facilmente nas redes sociais o que pode, o que não pode. Eu só sei que amanhã pode ainda carreata e coisa e tal, mas você pode conversar com as pessoas não coagindo, porque se eu me sentir coagido, eu posso lhe denunciar. Agora, você pode esclarecer as esclarecimento. O que nós estamos fazendo aqui é esclarecimento. Nós estamos falando o que eu vou falar amanhã com o TRE. O próprio TRE, amanhã ele vai falar sobre esse assunto. Então, esses são esclarecimentos que nós podemos fazer. A gente não pode fazer esclarecimento partidário. Eu tenho minhas escolhas políticas para vereador, aliás, eu tenho ela muito antecipada, porque eu analiso o vereador 2, 3 anos antes, para saber se ele vai cumprindo aquilo que ele estava prometido no outro, o prefeito, a prefeita. Mas eu não posso trazer isso para você, porque isso é uma escolha pessoal de cada pessoa, é uma questão individual de um ser humano, porque ele pode ver naquele candidato o que eu não vi. Agora, pode discutir? Pode. A gente pode ir num café debater, mas esse prefeito cumpriu isso, ele trouxe isso, ele mudou o sistema educacional da região, porque ele fez isso, ele mudou. Antigamente a cidade não tinha curso profissionalizado. Aí a gente vai para o convencimento sem a questão da coação, porque se você tentar me coagir, você está entrando em invadir. Então, dá para fazer muita coisa, inclusive as pessoas com deficiência elas têm continuado participando, muitos candidatos em alguns lugares. Eu acho que esse ano diminuiu o número, mas tem muitos candidatos com deficiência. É importante saber se ele é candidato apenas porque é deficiente, ele é um candidato para mudar a história da cidade, a política pública, porque também não é só porque ele é deficiente que eu tenho que votar nele, também não. Essa é uma opinião minha, Luiz. Porque às vezes o cara está lá só porque quer levar uma bandeira. E as bandeiras são várias. Por exemplo, o presidente da República tem uma deficiência. Entendeu? Ele nunca disse que estava lá para o candidato porque tinha uma deficiência. Para a lei, ele tem uma deficiência. Então, ele é um
um presidente de todos os brasileiros, independente de quem votou dele, quem gosta dele, quem fala da genitora, quem não fala, mas ele o presidente da República, ele tem que se propor a ser o presidente de todos os brasileiros, porque a partir do momento que acabou as eleições, isso cai por terra, porque ou ele defende o seu país, a sua nação, ou a sua nação sucumbir, mas sucumbir com todos os brasileiros. Então, são estas visões, a gente tem que ter essa visão política de que a partidária é uma coisa, e quando o cara assume na cadeira, tem que ter essa consciência, e se ele não tiver, o povo tem que cobrar dele. Então, a partir de segunda-feira, será eleito um prefeito ou uma prefeita para Ribeirão, e a partir do dia 1º de janeiro, que eu não sei porque esse negócio é 1º de janeiro, um dia eu mudo isso quando eu for presidente, a partir do dia 1 de janeiro, porque dia 1 ninguém trabalha, então já assume sem trabalhar, feriado. Aí o cara vai assumir lá, ou a cara, dizendo o seguinte: eu sou o prefeito de Ribeirão, ou a prefeita de Ribeirão. Acabou-se. Quem gostava dele, quem jogava pedra, acabou-se, ele vai dirigir para todos. Se não tiver essa consciência, ele vai dirigir para um grupo e ele vai se perder no caminho da floresta. Aí o lobo mau pode comer ele. Muito bem, a gente está vendo, Sábio, uma coisa também importante que a gente tem aqui alguns minutos, a gente falar um pouco sobre, próxima semana, quem vai estar aqui conosco por telefone é o nosso presidente do CONED, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o Diniz, nosso amigo. Ele já marcamos, já está tudo, ele vai falar um pouco na perspectiva do Conselho Estadual, a importância de acompanhamento não só às instituições, às prefeituras, para o segmento de pessoa com deficiência. E nessa perspectiva, do Domingos Sábio, eu queria ouvir de você, o Viver Sem Limite, a governadora do estado de Pernambuco fez a adesão essa semana, a ministra esteve aqui, a Macaé esteve aqui, a ministra de Direitos Humanos, foi feita a adesão. Há uma perspectiva do próximo ano todos os municípios fazerem adesão com projetos, para que venha esse recurso para aplicar em algum equipamento nas cidades em todo o estado de Pernambuco, onde tiver realmente interesse. Como você vê o Viver Sem Limite nesse momento tão importante, às vésperas de uma eleição também. Rapaz, eu vejo isso um absurdo. O plano Viver Sem Limite era para todos os estados brasileiros decidir aderir ele a partir do dia, no outro dia, quando o governo federal lançou. O plano Viver Sem Limite não é uma política partidária, nem de segmento, não. O plano Viver Sem Limite já provou, na sua primeira edição, do governo Dilma, que é uma política que pode mudar um pouco a história da política pública direcionada ao segmento de pessoas com deficiência. Porque o seu filho Luiz, seu neto, vai para a escola e lá no ônibus da escola tem lá o acesso para o cadeirante. Aquilo ali é resultado do plano Viver Sem Limite. O seu filho que está ouvindo a gente está na escola X e lá tem a professora itinerante, que é uma máquina Braille, uma impressora Braille. Aquilo é resultado do plano Viver Sem Limite. O plano Viver Sem Limite é um conjunto, uma convergência de todas as políticas públicas em um plano entrelaçado, intersetorial, com vários ministérios. Não sei se agora diminuiu ou aumentou, mas na época era dezenas de ministérios. E isto, agora sendo relançado, está meio engasgado, porque criou-se um momento no Brasil que tudo que se fizer, primeiro tem que se discutir como é o nome do negócio? Não é extremismo, não, a polarização. Cara, o plano Viver Sem Limite já provou para o mundo que é um plano que, se tivesse sido seguido por o senhor Temer e pelo outro lá que saiu esqueci agora o nome, a gente estava numa situação bem mais amena no tocante à dificuldade ainda das políticas públicas para a pessoa precisar. Mas o plano de desenvolvimento tinha 7 bilhões e meio para gastar. Cara, isso é 7 bilhões e meio para um segmento que foi relegado ao último plano a vida toda e toda a vida. Se a gente tivesse o orçamento todinho da União para o plano desse limite, ainda não conseguiria avançar
naquilo que a gente deixou de construir na história. E ninguém está falando aqui, não é com a cuia na mão, pedindo esmola para os deficientes. Não, nós somos de todos os segmentos o que menos está avançando. As mulheres com todos os problemas que está tendo aí, a juventude, LGBTQIA+, os idosos, criaram os estatutos e avançar. E a gente continua rodando em si. Então, o plano de investimento, sim, eu vejo com bons olhos. Se a governadora tiver visão realmente de política pública, ela pode trazer muita coisa, porque o governo federal tem um orçamento menor do que o outro era 7,5 bi, esse é 6,5 bi, se não me engano, mas eu até brinco dizendo ao governo Lula que ele está devendo 1 bi a gente, de brincadeira, mas tem sim condições de trazermos muita coisa para os municípios, e cada município chegue junto aí das secretarias do Estado para chegar junto do Ministério para a gente tentar diminuir esse sofrimento, esse déficit eterno e tão histórico das políticas públicas para a pessoa com deficiência. Só basta você pegar um usuário de cadeira de rodas agora, você que está ouvindo a gente, pega uma pessoa usuário de cadeira de rodas e leva no hospital aí de Ribeirão público e veja como é o atendimento. Então, primeiro os olhares quando ele entrar na porta com esse cadeirante. A primeira coisa é um surdo lá. Programa Espaço Diferente, com Luiz Paixão, a voz da inclusão. Sávio, eu queria agradecer, obviamente, sempre a sua parceria conosco e dizer quanto é importante você, o Magno, o Diniz e tantos outros que a gente tem essa combinação, esse conhecimento, essa caminhada. Eu queria agradecer a você, Sávio, e as palavras finais para você ficar à vontade, e nós agradecemos enquanto CPDR aqui de Ribeirão. Não, só agradecer a você, agradecer a Rádio Santana, e dizer que essa discussão ela é eterna ainda, é muito necessária ainda. Mandar um abraço para o pessoal da cooperação lá de Igaraçu, o Magno, o Júnior Pai, Júnior Filho, a Tatiana, a Matilde, a Vitória, o esposo dela fugiu agora o nome dele, toda a família da cooperação está sempre ouvindo. Vocês têm uma audiência fechada aí nesse programa lá, o pessoal da cooperação lá de Igaraçu, que é uma cooperativa, que inclusive essa cooperativa trabalha com gestão de política pública, né? Nas prefeituras. A proposta é levar a gestão de política pública através dessa cooperativa. Então, abraçar a todos. Dizer que amanhã nós estamos ao vivo na Rádio Folha com o programa. Inclusive, Luiz, amanhã nós temos uma sequência lá chamado Expressão Musical. Eu vou falar sobre um grupo que era 6 homens, que fizeram a história do Brasil na música, e eles são cegos, muita gente não sabe que são cegos. Então, é um grupo que fez muita coisa boa, desde os anos 40, 50 até recentemente, e a gente vai falar um pouco que é os titulares do ritmo. Então, vou falar com o Léo Damasceno falando sobre esse tema e vamos conversar com o DR e os 4 que você já conhece. Deixar o meu abraço e dizer para Ribeirão que esse espaço aqui ainda é muito necessário. E desejar um final de semana e domingo, a partir das 8, as urnas estão abertas para você depositar a sua esperança por mais 4 anos. Boa tarde, bom dia para você. Obrigado, Sávio. A todos vocês também, nosso muito obrigado. Antes disso, eu quero dizer que dia 11 de outubro é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. É muito importante esse dia. Você que tem alguma deficiência ou não, saiba que são dias, momentos para reflexão e também a gente ver o que está sendo feito ou melhorado ou não para as pessoas com deficiência física. A todos vocês um bom final de semana. Próximo domingo, como disse o Domingo Sávio agora, sejamos conscientes daquilo que é melhor para todos nós. E a gente só deseja que as coisas melhorem cada vez mais. A todos um bom final de semana, até a próxima semana. Do próxima semana, eu já falei antes, já está combinado, já foi agendado o nosso presidente do CONED, o José Diniz, é o atual presidente do CONED, Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência de Pernambuco, vai estar conversando conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser.